BT no ar. Vale analisar. Black Mirror, vamos lá, de segundo episódio. Gente, esse segundo episódio a gente pode dizer que é aquele que é o preferido das psicanalistas. As psicanalistas piram nesse segundo episódio, justamente porque é um clássico da disfuncionalidade que um trauma pode trazer para a vida de uma pessoa. É um trauma desenvolvido, desenrolado pelo bullying que ela sofreu na infância. Então a gente tem aqui a figura do gaslight, que é justamente quando a pessoa ah, fala que você não disse aquilo que você disse, fala que aconteceu uma coisa que não aconteceu, ou distorce as coisas como elas aconteceram, justamente para trazer essa imagem de que você está ficando maluca, de que você não tem razão nas coisas que você fala, de que você não sabe o que você está falando, e aí descredibiliza quem você é e o que você pensa, até que chega um momento em que a sua vida fica insustentável, em que você não consegue conviver com as demais pessoas, porque tudo que você faz, fala ou pensa parece que é trocado, parece que as pessoas estão vivendo num mundo paralelo, ou de repente que é você que está vivendo nesse mundo paralelo. Eu sei que fica aquela confusão, e de fato existem muitos relacionamentos tóxicos que passam por essas questões que aconteceram aqui nesse episódio, nesse segundo episódio do Black Mirror, que fala justamente sobre BT no ar, que é justamente sobre a tradução livre seria é, uma beterraba escurecida, né? Uma beterraba preta, que eles querem dizer como se não gostassem, como se fosse alguma coisa que você não gosta, alguma coisa estragada naquele lugar. Então é bem interessante porque aqui a gente vê as nuances que a falta de terapia, os reflexos que a falta de terapia pode trazer para alguma pessoa. E aí, falando em terapia, você já sabe, né, que eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, então, se precisar de sessões de terapia, se por um acaso algum desses episódios trouxe algum gatilho para você, manda um e-mail aqui na descrição do vídeo, tem o meu e-mail, manda um e-mail ali para a gente poder prosear, para a gente poder conversar e de repente você perceber que dá para ser feliz além daquele trauma que você viveu, dá para ter uma vida funcional além daquele momento, além daquele ponto que você viveu, e aí você vai se permitir a se reconhecer e a crescer, enfim. Esse episódio, então, ele trata de uma rivalidade entre ex-amigas, entre ex-colegas de trabalho. Na verdade, essa rivalidade ela mora na cabeça da antagonista, né, da vilã da história, que é justamente quando ela não supera um bullying que ela passou na infância e ela sai à caça das pessoas que fizeram mal para ela. Ela já vitimou já uma das pessoas, ela já vitimou, e que é amiga da protagonista, que é a Maria. Justamente aquela pessoa que tem uma vida boa, que tem uma vida simples, objetiva, está indo bem na carreira, está se deslanchando na carreira, está crescendo, tem um relacionamento estável, bom, né? E de repente ela vê a vida dela toda virada do avesso, porque aquela ex-colega de infância, da adolescência, reaparece. E aí vira a vida dela da cabeça do lado, justamente porque não lidou bem com esses traumas, esses acontecimentos que houve lá no passado. Olha que interessante. Tanararã. Aquele silêncio, né? Olha que interessante. Numa das últimas cenas desse episódio, a Verity, que é a vilã da história, ela vem e explica que assim não adianta ela ter tudo na vida dela, se o que ela precisava efetivamente ela não conseguiu, que era fechar esse vazio que o bullying que ela sofreu trouxe para ela.
na vida inteira, né? Então ela sofreu um bullying lá na adolescência, na infância, na adolescência, e aí ela carregou esse bullying pela vida inteira, e não importa o quanto que ela alcançou. Então ela chegou no momento em que ela foi imperatriz do mundo, né? Então a gente tem aqui um pequeno spoiler, tá? Chegou o momento em que ela foi imperatriz do mundo e não foi suficiente. Não foi suficiente ela ter se tornado astronauta, não foi suficiente ela ter vivido todas as vidas e possibilidades de vida que ela teve ali. Nada foi suficiente porque o que ela queria efetivamente era tapar aquele buraco que foi criado a partir do momento em que ela sofreu esse bullying de ter sido ridicularizada na escola, apelidada na escola e carregou esse apelido para a vida inteira. É interessante porque quando a gente está no set analítico, por exemplo, na terapia, a gente encontra pessoas que vivem, que moram no passado. Eu digo, né, geralmente, que o passado ele é ponto de referência. É uma perspectiva que você tem. Quando você estava lá no passado, você tinha um campo de visão. Então, no meu caso, eu uso óculos. Quando eu estava lá no passado, eu estava com as lentes do meu grau de miopia daquele passado. Hoje já não é o mesmo. Então, quando eu olho a vida que eu tive no passado, quando eu olho o meu passado, quando eu olho a minha história, e aí quando eu estou com meu analisando, né, meu cliente de terapia, eu peço para ele olhar o passado dele, é olhar sob aquela perspectiva. E aí ele compreender que ele não está mais lá, ele não mora mais lá. Por quê? Porque a tendência da gente, e é isso que o trauma faz, e é por isso que ele machuca tanto, porque a tendência da gente é trazer aquela lembrança como se nós estivéssemos vivendo ela hoje. Mas não tem como ser assim, porque não é, entende? Não tem como ser assim, simplesmente porque não é. Então, aquilo que você passou no passado, ele está lá no passado. Fernanda, então eu vou ressignificar, né, essa palavra que caiu aí no uso popular e acabou ficando é, vulgarizada. Então eu vou ressignificar o meu passado? Nem sempre. Porque não tem como, se você parar fielmente, né, para a estrutura da ressignificação, não tem como ressignificar algo que você não tem como mudar, porque já aconteceu, é fato, Inês está morta, não é assim? Que fala o texto? Então, já aconteceu, não tem como você voltar. Então, ressignificar seria contar uma nova história. E, de verdade, a gente está aqui para tratar, para curar, para seguir em frente. Então, escrever uma nova história, será que é seguir em frente, escrever uma nova história? Reescrever a história? Não. Então, a Verity, ela sofreu bullying. Ela sofreu. E tanto a Maria sabe que o bullying, por mais que ela verbalize que o bullying que a Maria sofreu era bobagem, éramos adolescentes, aquilo não foi nada, nem te reconhecia, nem sabia que você existia. Mentira! Porque quando a Verity aparece na frente dela, ela lembra na hora do bullying. E aí a gente descobre que foi a Maria que disseminou, que criou e disseminou esse bullying. Então, olha que interessante, né? Ela ainda fala que quebrou a colega da Maria, que é a outra vítima, né? Que foi a primeira vítima dela, da Verity. Ela fala que quebrou a Verity em semanas. E que para quebrar a Maria, ela precisou de 5 dias. Então, assim, além de tudo, ela ainda mostra o quão frágil a Maria é, o quão fraca ela é, porque além de ter criado a história falsa, né? A mentira que fez com que a Verity tivesse esse problema, além de ter sido opressora lá no passado, ela ainda é fraca. Para você ver, olha que interessante. Deixa eu ver aqui. Olha que interessante. Para você ver, opa, para você ver o quão fraca é a pessoa que precisa humilhar o outro para se fortalecer. Para ter relevância no mundo, ela precisa destruir o outro. Então, aqui nesse episódio, você acha que a Verity é a vilã da história, e no fundo ela é a vilã da história por esse ponto presente,
Mas quando você vai olhar a cena mais de perto, né? Quando você pega a lupa e vai olhar mais de perto, você vê que a vilã da história foi a Maria. Porque a Maria revitimiza a Verity agora porque fala: você não era nada, eu não te reconhecia, eu não sabia que você existia, eu nem lembrava de você. Entende? Tamanha é a fragilidade da Maria que ela simplesmente ela se quebra, nas palavras da Verity, né? Eu precisei quebrar, eu quebrei você em 5 dias, ou seja, como você é fraca, né? E aí, mesmo assim, a Verity acaba não se saindo, né? Não sentindo que mesmo se ela vem da fragilidade da Maria, ela não consegue preencher esse vazio. Então, vamos falar sobre o trauma, sobre o quanto que a gente tem que olhar para o passado nessa perspectiva, Fernanda hoje adulta, olhando para o passado, Fernanda criança. Então, assim, eu não tenho como sentir aquilo que eu senti antes, e eu não tenho como ressignificar aquela história, contar uma nova história, não tem como. O que eu posso fazer hoje, e aí a terapia ajuda, por isso que eu falo, me manda um e-mail aqui, vamos marcar uma sessão de terapia para você. O que eu posso fazer hoje é entender a perspectiva daquela Fernanda, com a lente daquela Fernanda, entende? Olhando com a lente da Fernanda de hoje, para manter o distanciamento, para parar de remoer essa dor. Para não entrar no lugar da Vellet, por exemplo, e ter tudo e ser a imperatriz do mundo e não se contentar com nada. Então você conhece aí, semana passada, infelizmente, a gente teve um grande psicólogo que acabou cometendo suicídio, pelo que as pessoas falam. É, a gente vê esse grande profissional da mente humana indo para um ato extremo porque não adianta ter tudo. Para a pessoa que olha de fora, ela é uma pessoa perfeita, tem tudo, a vida perfeita, futuro traçado, mas de alguma forma, o que ele viveu, o que experienciou, a subjetividade da alma dele não estava confortando, não estava comportando a existência dele. Então, aqui, quando a gente vê essa cena, né, esse embate entre a Maria e a Verity, quando a gente vê essa conversa honesta e franca da Verity aqui depois de tomar banho, quando a gente vê essa conversa, a gente olha e fala: caramba, entendi, entendi. Então, não adianta hoje você falar: esquece o passado passou. Não, gente. Entende? O passado não passou. Enquanto você não compreender qual foi o seu papel, o que você fez, como aconteceu, enquanto você não aceitar as coisas como elas foram, você não consegue seguir em frente. Entende? Percebe que é para além do ressignificar, né? Dessa vulgarização do ressignificar, né? Percebe que é para além disso, porque é quando você olha para você de verdade e fala: poxa, eu não moro mais naquele passado, né? Um dia eu morei e fiquei lá até esse momento que me trouxe sofrimento, mas agora, neste minuto, eu decido não morar mais lá. Então lá é só um lugar de passeio. Eu vou, vejo o que me convém e saio de lá. É dessa forma que a gente supera ou trabalha, né? Superar também é uma coisa, enfim, a gente trabalha o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. É dessa forma que a gente consegue força para sair do passado, para seguir em frente, para olhar, poxa, uma mulher dessa linda, com uma casa daquela, conseguiu uma tecnologia que pode mudar, revolucionar o mundo, mas não se sente inteira, porque ela precisa destruir a quem fez mal para ela, sendo que era só ela seguir em frente, entende? Seguir em frente, né? Então, me conta aqui o que que você achou desse episódio. Me conta o que que você achou. Vamos trazer essa reflexão sobre o bullying, o gaslight, o que que a vida traz pra gente. Vamos prosear mais, porque a gente tem muita coisa ainda para ver. Black Mirror só começou, né? Então, me conta aqui qual episódio que você mais se identificou também. Reverbera comigo, se inscreve no canal. Beijo!